Então, depois dessa brilhante apresentação, passamos agora então para nós, continuamos a discussão do livro com o capítulo sobre quadrinhos de terror que vai ser apresentado pelo Roberto Elísio. Roberto, você tem a palavra. Obrigado, gente. É, eu vou falar de é, um capítulo do nosso livro que tem muito a ver também com o quadrinho brasileiro. Então, o tema desse capítulo é o quadrinho de terror. O autor é bastante minucioso. Só para dar um gostinho. Esse é o autor, David, não sei se eu vou conseguir falar o segundo nome dele, Unwin Jones. Tá? Ele é nascido no país de Gales e ele é autor de Gothic Machine, Dark Successions, Gothic Sequential Art and 19th Century Comic. Ele é um estudioso da literatura gótica e, e ele escreveu o artigo Graphic Resurgence, The Return of the Early Gothic Comic Strip, na revista Studies in Comics. Então, o, a ressurreição, o retorno dos primeiros quadrinhos, tiras de quadrinhos góticos. Ele faz palestras para Open University, ele é poeta também e editor The Dragon na Universidade de Aberystwyth, no país de Gales. Por aí. Então, é o capítulo 19 do livro que a gente está discutindo, capítulo 19 de 47, então a gente tem bastante coisa pela frente. Ele começa falando que as palavras horror e comic parecem, à primeira vista, anular-se mutuamente, né? Lá nos Estados Unidos, ou nos países anglófonos. Quando combinadas em pesquisas na internet, são encontrados algo em torno de 90 e 100 milhões de links, enquanto Superhero Comic chega a 58 milhões e Humor Comic a 14 milhões. Quer dizer, tem muito mais links sobre quadrinho de terror do que de super-heróis e de humor. Apesar das vendas superiores dos Cruzados Mascarados, o interesse dominante por horror pelos leitores torna-se aparente. É verdade que este gênero visual é mais velho do que comumente se supõe. No início da série de quadrinhos The Walking Dead, em 2003, o protagonista deixa o hospital onde esteve internado por meses e vê o esqueleto de um ciclista ainda em sua bicicleta. Em outro trabalho gráfico intitulado Made a Mill, de 1894, de Percy Camp, um ciclista é comido por uma nuvem de moscas vorazes. Então, por que um grande número de historiadores determina o aparecimento dos quadrinhos de horror estadunidenses no início dos anos 40? Uma resposta é que Made a Mill e outras publicações similares anteriores não podem ser classificadas como quadrinhos. De acordo com o Oxford English Dictionary, horror é uma emoção dolorosa composta por aversão e medo, um estremecimento de terror e repugnância. O mesmo dicionário apresenta comic como um diminutivo para comic paper, com elementos humorísticos desde pelo menos 1889. Portanto, o esqueleto do ciclista de Camp pode certamente ser chamado de horror comic. 20 anos antes, The Legend of John Belling, de Montbard, era chamado de comic fancies, fantasias cômicas.
E o parâmetro pode ser ainda mais antigo. Primeiros horror comics. É discutível se Leonardo Blandini, de 1783, do austríaco Joseph Franz von Gotz, um conto de assassinato do amante da princesa e a sua consequente loucura, é a primeira graphic novel no Ocidente e foi também legada ao teatro, foi encenada no teatro. Os 160 painéis desenhados e vinhetas únicas gravadas em cobre teriam sido baseados em uma balada gótica. Entre 1790 e 1830, as primeiras formas de horror comics da Inglaterra começaram a aparecer. Depois das viscerais gravuras em cores de James Gilray, contendo representações de canibalismo, Le Petit Souper à la Parisienne, de 1790, George Cruikshank começou a produzir tiras de 3 vinhetas com violência e necrofagia, tais como O Sonho de Nebuchadnezzar. É o Nabucodonosor, como falamos aqui. Onde o rei acorda e vê sua versão gótica aprisionada em um quarto blindado gigante. William Makepeace Thackeray, influenciado pelos romances góticos, criou tiras completas como Fitzborough's Confessions e The Bandit's Revenge or The Fatal Sound, isso na década de 1890, detalhando sequências de mulheres comendo cadáveres e empalando contra a parede seus próprios filhos. As longas sequências do pai dos quadrinhos, Rudolf Toepfer, mostrava temas como assassinato, funerais, assombrações e suicídio, em L'amour de Monsieur Villebois, de 1839. Os amores do senhor Villebois. Em meados do século XIX, em meio ao sentimento anti-Rússia por parte dos franceses, Gustave Doré criou seu trabalho gráfico de horror Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie, de 1854, com 205 páginas de selvageria física. The Transformation or Circe, de 1868, de Wilhelm Busch, o criador do Max and Moritz, revela a bruxa de Homero dançando e ela transformando crianças em bichos. Mais sutil e diferenciado, mais sutil e diferenciado senso de horror psicológico coexiste com o humor no conto de fadas gótico The Ashes of Saint Pardoux, de Léonce Petit, no qual uma professora fica tão irritada com a inutilidade dos filhos dos camponeses locais que ela invoca a ajuda de um gnomo para tornar as crianças em burros, para transformar as crianças em burros. Percy Cruikshank, na tira Dolly's Revenge, criou uma visão de pesadelo de uma boneca sem cabelo em uma vingança violenta, pregando o chapéu da sua dona na cabeça. É o início das bonecas é, é, malvadas, né? As bonecas possuídas. A gente vê aqui do lado esquerdo uma imagem de Leonardo Blandini, depois da morte do amado, ela começa a ter um surto. Le Petit Souper à la Parisienne, que mostra um canibalismo. Uma imagem do Rudolf Toepfer, do Monsieur Villebois, com um funeral, e um pedacinho da obra do Gustave Doré, mostrando a violência da guerra dos franceses contra os russos, ou vice-versa. Peraí. Aqui. Aqui tem a transformação também chamada de Circe, né? Que ela vai dançando e transformando crianças em animais.
The Ashes of Sampadu, os asnos de Sampadu, em que a professora transforma os alunos em burros, e a Dolly's Revenge, que é a bonequinha que anda e prega o chapéu na cabeça da sua dona, depois prende a dona numa casinha de bonecas com os braços e pernas saindo para fora, uma boneca diabólica. Aí o novo século, quadrinhos do pré-código, o código de ética nos Estados Unidos. Então já estamos entrando no século XX. Expressões gráficas de humor continuaram no novo século, especialmente nos Estados Unidos, com Godsman, de 1925, de Lind Ward, uma graphic novel sem palavras sobre tentação. Graphic novel é usado para tudo, né? Até para as tiras do começo do século XX. Pulp magazines como Dime Mystery, de 32 a 49, e Horror Comics, 35 a 41, influenciaram temas de horror presentes em cientistas malucos e vilões sobrenaturais nos novos quadrinhos de super-heróis que começaram a proliferar após a primeira aparição de Mandrake, o Mágico, de 1934. Aqui a gente vê Godsman, bem expressionista, tá? É, um assassinato em 1925. New Adventures of Frankenstein, de Dick Briefer, né? A gente vê a capa aqui do lado esquerdo, essas aventuras lançadas no número 7 da revista Price Comics, 1940, durou 45 edições e é citada como o mais antigo quadrinho de horror. Não sei. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de 43, da Gilberton Publications, é considerada a primeira história a ocupar uma revista inteira, a primeira história de horror a ocupar uma revista inteira. Também importante é o primeiro número de Eerie Comics, de 47. Eerie significa sinistro, quadrinhos sinistros, apresentando uma espécie de Nosferatu com um manto verde ameaçando uma mulher glamurosa indefesa. Aliás, esse tipo de imagem, né, o monstro, vampiro, lobisomem, etc., sempre ou quase sempre tem uma mulher glamurosa indefesa, principalmente com a roupa rasgada, tal. Na mesma época, apareceu pela primeira vez o monstro de terra, The Hip, de Henry Stein e Mort Cliff, na revista Air Fighters, de 42, da Eclipse Comics. 30 anos depois, seres híbridos iguais surgiram. Monstro do Pântano, de 71, de Lin Vine e Bernie Wrightson, e Homem-Coisa, também de 71, de Stan Lee, Roy Thomas e Gary Conway. Então aí nós temos a capa da revista Eerie Comics, né, o vampiro, o Nosferatu ameaçando a garota, uma página do The Hip, uma ilustração do Monstro do Pântano desenhada pelo Bernie Wrightson, e o Homem-Coisa da Marvel. O Monstro do Pântano é da DC e o Homem-Coisa da Marvel. Em 1948, viu surgir Adventures into the Unknown, da American Comic Group, e Zombie Terror, da EC Comics, a primeira tentativa da editora nesse gênero. Os próximos 5 anos viram o florescimento de uma indústria estadunidense de quadrinhos de horror, liderada pela tríade de antologias, ou seja, de várias histórias diferentes, da EC Comics. The Haunt of Fair, 1950, Crypt of Terror, 1950-54, e The Vault of Horror, 1950-55. Os narradores eram o Zelador da Cripta, a Bruxa Velha e o Guardião da Câmara. O Horror Comics expandiu para outras editoras, como PI Publishing, Weird Adventures, publicada de 51 a 54, e Star Publications, Ghostly Weird Stories, editada de 53 a 54. Essa última normalmente com arte de Jay Disbrow.
O número de títulos de horror comics superou a casa dos 300 nos anos 50. Então, todo mundo queria tirar uma casquinha desse gênero que estava vendendo bastante. Nós temos a parte de cima aqui, Adventures of the Unknown, The Haunt of Fair, do lado a gente vê os três narradores, The Crypt of Terror, que foi lançado pela Record aqui no começo dos anos 80, metade dos anos 80, como uma cripta do terror. The Vault of Horror, Weird Adventures e Ghostly Weird. Durante os anos 40, a era de ouro dos quadrinhos, o clamor do público e o furor político, os órgãos de fiscalização da lei, psiquiatras e autoridades educacionais pressionaram a indústria de quadrinhos a abandonar seus temas mais macabros e violentos. William Gaines, proprietário da EC Comics, defendeu suas publicações de horror diante do subcomitê de delinquência juvenil. E aí ele estava tão atrapalhado que deu razão para os membros desse subcomitê do Senado americano. Mas todas as editoras foram obrigadas a aceitar a autorregulamentação do Código de Ética imposto e promulgado em 54 pela Comics Magazine Association of America, que era composta pelos editores. Do sul da fronteira, dos Estados Unidos, uma esfera cultural independente adaptou The Monk, de 1796, eu não sei se é um romance ou um conto, de Matthew Lewis para o personagem Mad Monk, El Monje Loco, que ganhou sua própria série no México a partir de 53 e expandiu para todo o mundo hispânico nos anos 60. Essa é a capa aqui de um número do El Monje Loco. La Noche del Olvido, Noite do Esquecimento. Nos Estados Unidos, revistas de monstro gradualmente levaram ao ressurgimento de quadrinhos de horror mais visceral, começando com o Famous Monsters of Filmland, de 58, editada por James Warren e Forrest N. Ackerman. Essa revista ela não tinha quadrinhos, tinha matérias e fotos de filmes de terror. Mas a partir dessa revista, formato revista mesmo, não formato comic book, é que os quadrinhos de terror voltaram a ser publicados. A Warren foi uma das importantes editoras dos anos 60 a trazer os quadrinhos de horror de volta. Em 64, um título derivado da Monsters of Filmland, Monster World, apresentou uma história em quadrinhos em preto e branco que desobedeceu os princípios do Comics Code. Na esteira desse sucesso, a Warren Publications lançou no mesmo ano a revista Creepy, de Ross Jones e Joe Orlando, e 2 anos depois, Eerie, de Art Goldwyn e Gaspar Saladino. Estas revistas, assim como as editadas antes do Comics Code, tinham narradores anfitriões. Mas o título mais inteligente e inovador do período foi Vampirella, de 69. Não foi um retrocesso à Era de Ouro, mas uma reação contemporânea às tendências gráficas do outro lado do Atlântico, da Europa. Aqui a gente vê um desenho do Esteban Maroto, uma arte, né, do Esteban Maroto, a capa do número 1 da Vampirella, pelo Frank Frazetta, uma página desenhada pelo Esteban Maroto, e a edição brasileira da Vampirella, que reproduzia o primeiro número da revista americana, no tamanho menor, com a arte do Frazetta. Tendências europeias e a Vampirella. No mesmo período, na Europa continental, 58 e 69, os gêneros visuais se ramificaram em subgêneros complexos. As criaturas, o Valdomiro tem razão, elas surgiam do Comics Code por causa do formato magazine, não do formato comic book.
assim como a Mad também passou do formato comic book para formato magazine. Então, nesse período, na Europa continental, os gêneros visuais se ramificaram em subgêneros complexos. As criaturas de horror começaram a emergir novamente em quadrinhos de detetive e de mistério. A indústria cinematográfica começou a influenciar a emergência de títulos variados de soft hard pornografia nos quadrinhos de horror. Aliás, essa relação entre sexo e terror é aquela coisa do Thanos e Eros e Thanatos, né? O princípio do prazer e o princípio da morte. Então, estão muito ligados no quadrinho de terror. Na Itália, o Fumetti Neri começou a emergir, mais notavelmente em Satanic, de 64, de Max Bunker e Roberto Raviola, que assinava Magnus. Na França, Eric Losfeld deu a Jean-Claude Forest, em 64, uma revista própria para seu personagem de ficção científica, a jovem Barbarella. A série, com referências ao sexo, foi um sucesso. Isso levou a uma grande afluência de excessos de horror e libido. Exemplos iniciais são o espanhol Dossiê Negro, de 68, e as italianas Lucifera e Drácula. A Lucifera de 71 a 80 e Drácula de 69 a 82. Aqui a gente vê as imagens Satanic, Lucifera, Drácula, a Barbarella, que não era terror, era ficção científica com erotismo, né? Mas que influenciou a volta dos quadrinhos de terror com erotismo. E a espanhola Dossiê Negro. A verdadeira natureza de Vampirella, 69, e continua até hoje, né, hoje na editora Dynamite, foi, em lugar do tipo do sexo intergaláctico livre dos tabus da Terra de Barbarella, a aceitação do desejo de sangue de Vampirella, porque sangue é equivalente à água no seu planeta natal, Draculon. A série é abundante em fantasmas, lobisomens e acólitos do caos satânico. Ackerman limpou a diva sedutora do horror europeu, tirando sua culpa do vampirismo, embora a heroína seja mostrada beijando seus amantes e mostrando seu corpo atraente, de forma diferente de Barbarella, Lucifera e suas imitadoras. Mas a ação sexual é mínima. Errado ali é mínima. Durante os anos 60, o código relaxa. Durante os anos 60, com a influência do estúdio Hammer, o estúdio Hammer era um estúdio de produção de filmes de terror na Inglaterra. Não fazia só terror, mas os filmes de terror eram os mais conhecidos, com Christopher Lee fazendo o papel do Conde Drácula. E filmes similares, quadrinhos clássicos britânicos e estadunidenses e uma cultura mais tolerante produziram edições do Frankenstein, 1969, de Mary Shelley, baseado no Mary Shelley, e The Legend of Sleep Hollow, de 69, que é o Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Irving, foi o escritor do The Legend of Sleep Hollow, com desenhos de Norman Nodell e também adaptação de histórias de Edgar Allan Poe. Em 1971, o Código de Ética levantou o banimento da representação de vampiros e outras criaturas da noite. Já tinha mesmo, tinha por que continuar proibindo. O resultado foi Morbius, o Vampiro Vivo, de 71, da Marvel, em que a ciência e não o mal sobrenatural é responsável pela prática do herói de beber sangue. A decisão de reintroduzir o Drácula de Bram Stoker foi de Gary Conway e Gene Colan em A Tumba de Drácula, de 71, da Marvel. O personagem Blade emergiu 2 anos depois, na mesma publicação, Tumba de Drácula. Seguindo a linha híbrida do horror e western, John Albano e Tony DeZuniga criaram Jonah Rex para a revista Weird Western Tales, de 1972. Tá embaixo a gente vê as capas. Morbius, The Living Vampire,
The Tomb of Dracula, e a outra edição em que aparece pela primeira vez o Blade, The Vampire Slayer, que, aliás, começou a boa safra de adaptações de quadrinhos da Marvel para o cinema, né? Blade teve foram três filmes, né? Uma série de três filmes, e pelo menos o primeiro e o segundo foram muito bons. E aí, do lado direito, Weird Western Comics com o Jonah Rex, que é um cowboy, um matador, que tem o rosto deformado. Enquanto isso, na Europa, surgiram publicações de longa duração, como a alemã Gaspenter Geschichten, não consigo falar, Ghost Stories, editada de 74 a 2006, o pornô horror italiano Terror, deve ser, de 1969 a 87, e a também italiana Terror Blue, Terror Blue, de 76 a 94. Especializou-se em ficção científica e robôs desejando carnes de mulheres mortais. A mais habilidosa e diferenciada visão do horror psicológico, ligada ao sadomasoquismo, meticulosamente desenhado, emergiu dos roteiros de Guido Crepax. Sua misteriosa heroína, Valentina, debutou em 68. Depois, num dos álbuns, ela foi sequestrada por uma lésbica idosa e encontrou com a Baba Yaga, que é aquela bruxa, em 1971. E resultou em um filme e várias imitações dos quadrinhos. O filme é horrível. Roberto Raviola, cujo pseudônimo é Magnus, trabalhando com Mirka Martini, criou Necron, em 1981. Inicialmente uma paródia de Frankenstein, com motivos necrófilos, tem um estilo de linhas pretas elegantes, como as dos seus contemporâneos irmãos Hernandes, que não faziam terror, né? Que autopublicaram a primeira edição de Love and Rockets. Em comum, eles tinham só o estilo gráfico. Eles publicaram o seu fanzine, Love and Rockets, o número 1, em 1981. Na figura do investigador paranormal, Dylan Dog, criado em 86, esse é muito bom. Tiziano Sclavi criou uma das figuras mais populares dos quadrinhos de horror italiano. Ao longo dos anos 80, o iugoslavo Enki Bilal produziu em francês sua obra-prima, a trilogia Nicopol, que ele fez entre 1980 e 1992, que se passa em um futuro distópico. Aí embaixo a gente vê a capa do Necron. Necron é não é exatamente um robô, é um ciborgue, que é dominado por uma dominatrix, que também aparece ali na capa. O Dylan Dog do Tiziano Sclavi. O Dylan Dog é um detetive do sobrenatural. Ele investiga casos envolvendo monstros, fantasmas, etc. E se a gente inverter o sobrenome dele, vira God, Deus. Então ele é o inverso de Deus. E aqui a capa da trilogia Nicopol, também foi lançada no Brasil, os três foram lançados no Brasil. Essa edição da trilogia Nicopol junta os três álbuns do Enki Bilal. O nascimento do horror japonês. No Japão, a série de Katsuhisa Hokusai, é considerado o pai do mangá, embora ele não fizesse quadrinhos. 100 Ghost Stories, que ele fez em 1831, 1832, antecipou o mangá de horror por mais de um século. Vou mostrar aqui, do lado esquerdo, a primeira, uma gravura do Hokusai, com esse ser, né? Dylan Dog rendeu um filme horrível, concordo com o Ricardo Ono. A única coisa do filme é que ele está vestido, o ator, né, está vestido como o Dylan Dog, mas é muito ruim. Foi lançado no Brasil em Blu-ray,
Na década de 60, a tradição do horror comics japonesa foi moldada sob a influência surreal de, aí não sei falar, Screw Style, 1968, de Yoshiharu Tsuji, publicado na revista de antologia Garou, fundada em 64. Na mesma linha, Kazuo Umezu editou seu pesamento gráfico Left Hand of God, Right Hand of Devil, a mão esquerda de Deus, a mão direita do diabo, em 1987. As histórias psicológicas de Katsuichi Hanawa, as explorações inabaláveis de extrema violência de Suehiro Maru, e Panorama of Hell, 1982, de Hideshi Hino. Em Kanomushi, 71, Hanawa refere-se a um garoto caótico e psicopata que se submete a crescentes sessões sádicas de acupuntura. Bom, aí a gente tem aqui ao lado do Hokusai, do lado esquerdo, é, a Screw Style, do Yoshiharu Tsuji, uma página. Eu acho que vai ser lançada em português. A capa da revista Garou, a capa do The Left Hand of God, Right Hand of Devil, depois Panorama of Hell e uma vinheta do Kan no Mushi. O acupunturista está enfiando a agulha na cabeça desse menino estilizado. Shoujo Tsubaki, ou Mr. Arashi's Amazing Freak Show, de 84, de Suehiro Maru, foi um empreendimento de Eroguro, o erótico grotesco erótico, que trata de uma jovem órfã sequestrada por uma trupe de circo formada por freaks. Está do lado esquerdo, com a capa cor-de-rosa. Em Putrid Night, 1981, Maru mostra corpos lacerados de dois amantes mortos, ainda eh, envoltos em sexo passional pelo marido vingativo. Uma das técnicas mais eficientes de Maru é a mudança repentina para imagens escuras. Em Seward Boy, 1981, o protagonista Tetsu foi abandonado no esgoto da cidade e é visto liderando a vida de um cadete de dia, está posto um pôster de Marlene Dietrich, da República de Weimar, e à noite volta ao subterrâneo para puxar mulheres e entregar-se a um frenesi escatológico. O mesmo argumento de criança abandonada é compartilhado em Hell Baby, que está aqui do lado esquerdo embaixo. Kyofu Jikogu, o shoujo, de 1981 a 1983, que revela uma sutileza às emoções da putrefata garota vampírica. A produção japonesa é contemporânea de Marie-Gabrielle de Saint-Eutrope, 1980, de Georges Pichard, que mesmo com o traço pontilhado é um torture porn. Está aqui a capa, Marie-Gabrielle, a moça só com a cabeça e as mãos de fora, ela está presa, e embaixo uma página mostrando o sadismo dessa história do Pichá. A invasão britânica. Na metade dos anos 80, Alan Moore e outros escritores, artistas, estimularam e transformaram os quadrinhos de terror estadunidenses. Você está falando dos artistas do Reino Unido. Moore ligou elementos de horror fantástico, lobisomens, vampiros, zumbis e os horrores da vida real.
racismo, sexismo, poluição e o colapso do meio ambiente, impulsionado pelo sucesso da ressurreição do monstro do pântano, por Moore, e o thriller do cultuado, né, de Sandman, de Neil Gaiman. Novos títulos como Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth, de 1989, de Grant Morrison e Dave McKean, né, se passa naquele é, asilo onde os é, inimigos do Batman ficam presos. O Corvo, de James O'Barr, Spawn, começou em 92, de Todd McFarlane, Dead World, esse eu não conheço, de Stuart Kerr e Ralph Griffith, produzido inicialmente pela Arrow Comics. Alan Moore criou o nitidamente imprestável e miserável John Constantine, inicialmente em Um Monstro do Pântano e depois na revista Hellblazer, que inaugura o selo Vertigo. Durou 25 anos, da DC Comics. E o norte-irlandês Garth Ennis e Steve Dillon lançaram Preacher, pelo mesmo selo, que durou de 96 a 2001, Western Horror Post-Punk. O Preacher aqui do lado direito embaixo. Aqui nós temos o Monstro do Pântano, a seguida o John Constantine, e embaixo o Sam. Novas tendências dos anos 90. O início dos anos 90 viu a emergência de três estilos diferentes e de sucesso. Hellboy, de Matt Mignola, publicado pela editora Dark Horse, com arte volumosa com nuances finas. Black Hole, de Charles Burns, que faz quadros de natureza morta e colagens. Black Hole é uma história em que os adolescentes de uma cidade são infectados por uma doença e eles se deformam. E eles fogem da cidade e ficam é, na floresta, nos campos escondidos. O Black Hole foi editado pela Kitchen Sink Press. E Johnny the Homicidal Maniac, ou JTHM, de 95, eu não conhecia esse, de Jonen Vasquez, que se baseia na selvageria do humor pós-punk, que é o que está aqui, é o terceiro, né, mostrando uma página. Deve ser um fanzine. Millennial Horror, tendências internacionais. Depois da virada do milênio, as prateleiras das livrarias começaram a encher de capas duras, caras e de narrativas longas, como The Walking Dead, que começou em 2003, e Crossed. No Japão, Gyo, 2000 a 2001, de Genji Ito, mostra os efeitos de armas biológicas por meio de um casal ameaçado por uma invasão de animais híbridos cheios de gás. Aqui a gente vê a capa do primeiro número de The Walking Dead. Crossed também é uma infecção e as pessoas infectadas ficam com uma cruz vermelha no rosto e se tornam canibais, sádicos. Novamente, Garth Ennis. Gyo, do Ito, e Nijigahara Holograph, no 2014, de Inio Asano, um senso de segredos obscuros de uma pequena cidade, lá David Lynch, esconde uma percepção de um desastre natural de uma invasão, a partir da invasão de borboletas, inspirado por Kazuo Umezu, Uzumaki, Spiral, de 1998-99, de Junji Ito, é uma obra-prima do suspense e de inexplicável pavor quando dois jovens estudantes encontram espirais maléficas fugindo dos clichês do horror. Não tem lobisomem, não tem fantasma. Aliás, o Junji Ito adora essas espirais. Três Sombras, de Cyril Pedrosat, francês, explora a intrusão da morte na vida de uma criança. A Polônia é um terreno fértil para a produção de horror comics. Fatal Girl, de 1995, e But. Tem no Ligben. O Valdomiro estava dizendo que a gente pode encontrar, baixar no nosso amigo russo.
de Alexandra Spanovich Zubek. Spokane, 2013, de Rafael Slapa, e The Secret, de Lars Kernholt. Eu não consegui, então o Valdomiro está dizendo que tem lá no Ligben, para baixar de graça. Eu não consegui imagem, que devem ser revistas alternativas. As memórias dos raptos da polícia secreta soviética são evocadas pelo artista anglo-polonês Andrei Klimovsky em The Secret, 2002. O mito do zumbi com novo entusiasmo é revisitado pelos dinamarqueses Lars Kernholt e Tom Christensen em Made Flash, 2013. O Valdomiro se referiu ao Preacher, não aos poloneses, desculpa. Risco Hulsin e Joshua Peters, será que é parente do Peters? Contribuem com tiras de quadrinhos de horror publicadas na revista holandesa Zone 5300. O artista australiano Ben Temple-Smith e o escritor Steve Niles fizeram juntos a história de vampiros 30 Days of Night, 2004. É extremamente visceral Welcome to Oxford, 2009, tratando de uma experiência científica que transforma o protagonista em lobisomem. Temple-Smith presta homenagem a Dave McKean com suas pinturas lavadas. Aí então a gente tem aqui Made Flash, dos dois dinamarqueses, ah, uma, eh, uma página do Tom Christensen, a revista Zone 5300, 30 Dias de Noite, que aliás rendeu um filme. São 3 edições, foram lançadas no Brasil, que é uma história muito interessante de vampiros que se passa no Alasca. Então, há um período no Alasca de 30 dias de escuridão. E como os vampiros não gostam de sol, nesses 30 dias eles fazem a festa. E Welcome to Oxford, esse não foi publicado no Brasil, eu não conheço. Tá? Que tem as duas, 30 Dias de Noite e Welcome to Oxford, tem esse estilo, do mesmo estilo do Dave McKean, do Arkham Asylum. Contos de fadas, sucessos cult e pesadelos atuais. Um novo interesse em repercussões obscuras de contos de fadas é também para animar a cena contemporânea da arte sequencial. Porcelain, de 2013, de Benjamin Reed e Chris Wildgoose, é um conto gótico impressionante. O estilo gráfico de Wildgoose é contido e sensível. A emoção do desenlace permanece com o leitor depois que ele termina. Com Beautiful Darkness, 2014, os franceses Fabien Velleman e Queirasque, na verdade, Queirasque é o nome da cidade, e o nome da artista é Marie Pommepoux, e que faz junto com o Sébastien Cossé. Eu acho que os dois são dessa mesma cidade. Subverte a ideia da vida idílica dos pequenos seres debaixo do jardim. Dois sul-africanos moradores de Londres, J. Hay Dunning e Nikhil Singh, mostram a história do filho de um mago que descobre a herança a qual está submetido. Que, aliás, uma história típica do Reino Unido, né? O menino mago, que está no Harry Potter, que está nos livros da magia. Em Salem Brownstone, 2011, essa daí, Salem Brownstone é desse menino mago. O horror psicológico é um terror cult em House of Gold and Bones, 2013, de Corey Taylor e Richard Clark. Aí a gente tem Porcelain, Beautiful Darkness, Salem Brownstone e House of Gold and Bones. Joe Hill, que é filho do Stephen King, e Joe Hill é o pseudônimo dele, e Gabriel Rodrigues, em Lock and Key, de 2020, 2008 a 2013, contam a história da família Locke, que após a morte do patriarca vai morar na mansão da família chamado Lovecraft, que é uma homenagem ao escritor Lovecraft,
escritor de contos de terror para as Pulp Magazines, e também conhecida como Key House. Nesta série, chaves mágicas abrem portas e até cabeças, podendo soltar a entidade maligna presa em um poço. Então a gente vê, ó, Lock, fechadura, que é o sobrenome da família, e Key é chave, né? Gerou um seriado, teve três temporadas, se não me engano, que é muito bom. The New Dead Guardians, de 1912, continua, esse eu não conheço, de Dan Abnett e I.N.G. Colbert. Uma cidade é dividida por gangues de vampiros. Nos termos de horror psicológico biográfico, Seven Miles a Second, de 2012, de James Romberger e Marguerite Van Cook, relata as alucinações de um artista com AIDS após tomar um remédio. É uma crítica à indústria farmacêutica dos Estados Unidos. Os homônimos em The Tale of Brin and Bent and Mary LeBone, 2012, os personagens têm acho que o mesmo sobrenome, de Ravi Thornton e Ann Hickson, são dois malfeitores antissociais que precisam fazer a reabilitação na piscina de uma casa de repouso e passam os dias torturando os internos com amônia e cloro. Lá eles descobrem Maino, uma jovem que consegue ver as suas reais personalidades. Este gênio terrível e a mídia gráfica frequentemente conspiram juntas de formas multifacetadas e renovadas. Então, aqui a gente tem a capa da série Lock and Key, The New Dead Guardians e Seven Miles a Second. Aí eu vou acrescentar os slides a partir daqui são ah, o, eu que acrescentei, não está no texto. Mais recentemente, começa um tipo de horror na internet. O Ed Piskor criou a série Red Room. A gente vê a capa de um dos números e faz alusão a Love and Rockets, a primeira edição de Love and Rockets, inclusive pela própria a própria forma, né, das letras. Red Room é, é como aqueles snuff filmes que dizem que existem, mas ninguém viu, ou pouca gente viu, que eram filmes que mostravam tortura e assassinato. Red Room se dá na, é, na Darknet. Foi publicada no Brasil o primeiro volume pela Devir e lá nos Estados Unidos pela Fantagraphics. Começou em 2021. O World TR-33 foi publicado pela Panini, o primeiro volume, o segundo está para sair. Nos Estados Unidos, da Image Comics, pela Image Comics, 2023 em diante. Também se passa na internet. Quem acessa esse site na Deep Web acaba se matando, fica louco, tal. E uma policial é quem vai tentar descobrir quem que é isso, quem está fazendo isso. E no Brasil? Em 36, o suplemento do jornal A Gazeta, a Gazetinha, passou a publicar semanalmente uma página de histórias macabras. A gente não sabe se é americana, pelo jeito é. No início dos anos 50, a editora La Selva lançou a revista O Terror Negro, com história de revistas estadunidenses como The Beyond e Web of Mystery, da Ace Magazines. Logo começou a trabalhar com artistas como o luso-brasileiro Jaime Cortez. Aqui tem histórias macabras publicadas, como começaram a ser publicadas na Gazetinha em 36. No início dos anos 50, a editora La Selva lançou a revista. Isso já falei. Aí tem várias capas. Terror Negro, 51 La Selva. Histórias Macabras, 59 da editora Continental. Almanaque de Histórias Macabras, de 63 da Outubro. Irina, a Bruxa, do Edmundo Guimarães, é isso, Valdomiro? Edmundo Rodrigues, 68, da editora Taika. Mirza, Mulher Vampiro, de 67, da editora JS. A Mirza, a Mulher Vampiro, surgiu 2 anos antes da Vampirella.
e O Estranho Mundo do Zé Caixão, em 69, da editora Prelúdio. Aqui a gente vê também mais recentes, o Almanaque Sobrenatural de 79 da VEC, Lúcifer, juntando erotismo e terror, da Grafipar, de 82, editora do Paraná, Almanaque Terror, de 68, da Block, Pavor e Fantasias Eróticas, de 90, da Nova Sampa, Fantasmagoriana, do Flávio Colim, desenho de arte do Flávio Colim, 213, 2013, da Nemo, e, mais recentemente, o Tenebres, do Júlio Shimamoto, que foi republicado em 2021 pela Criativa. E é bom falar também da editora De Arte, ela, de 1981 a 93, a editora De Arte publicou dezenas de números das revistas Calafrio e Mestres do Terror, reunindo artistas como Rodolfo Zala, Eugênio Colonese, Mozart Couto, Flávio Colim, entre outros. O Rodolfo Zala era o editor. E aqui a gente vê uma página do Retrato do Mal, do Jaime Cortez, que é a obra-prima terror dele. Aí, acabou. Então é isso. Muito bom, Deu para ver Roberto. direitinho? Deu para. Deu para ver direitinho. Muito boa a apresentação. Gostou É da musiquinha? bem ampla, né? Bem detalhada. Bem amplo. Esse autor, ele é um pesquisador, assim, né, bem sério e ele tem um conhecimento muito grande do quadrinho de terror, né? Ele vai lá atrás, no século XVIII, e vem caminhando até século XXI, né? Né? Então, E a sua complementação do quadrinho brasileiro foi muito boa também. Eu só eu acho eu que senti que ele não falou dos últimos da Bonelli, por exemplo. Eu é tenho acompanhado aquele Dampir, que é um caçador Vampiro. de vampiros, e que tem até É. um filme. Eu já vi até um filme, queria até Ah, saber se é? alguém se arriscou a assistir. Eu Não vi que conhecia. num dos canais aí de streaming tem um filme Dampir, mas eu nunca me atrevi a assistir. Talvez alguém tenha assistido, pode dizer se vale a pena ou não, porque senão vai pegar um que nem o Dylan Dog, que a gente vai perder tempo, né? É. Assistindo, que não vale nem as horas que você gasta para assistir o filme. Mas eu não assisti o Dampir até hoje. Eu nem sabia que tinha. Tem, tem. Mesmo o Tex tem histórias de terror, como o Mephisto, né? Tem É, várias da Bonelli. a Bonelli, o que eu acho, inclusive, o Dylan Dog, eu não considero um quadrinho exatamente de terror. Eu acho que ele é muito mais de aventura com É, aspectos de terror do que de terror também acho. propriamente dito, né? É um policial de É aventura. policial, mistura um pouco, mas não chega a ser de terror mesmo. Terror são aqueles que eu normalmente quando eu leio eu fico tremendo. No final não consigo dormir à noite. Daí assim, eu lembro que quando eu era criança eu tinha pesadelos terríveis. Gostava de ler, mas quando lia tinha pesadelos terríveis à noite. Não podia ficar, deitava, punha, me cobria com o cobertor e nem olhava para baixo, porque imaginando que tinha algum bicho embaixo da cama, né? Mas Eu eu já sou um comecei a ler covarde nato terror nessa história. adolescente, então não tinha problema. É. Ah, Só para finalizar, a- as edições de 1969, é o André de novo. O Zé do Caixão de 69 tinha roteiro do Luquete, Sim. né, o pai do Luquete, E o desenho o do Nico doutor. Rosso, né? Nico Rosso, exatamente. Eu Eu acho que esqueci de falar para isso. mim, Nico Rosso foi o grande mestre do quadrinho de terror no Brasil. O desenho dele, meio gótico, já ajudava bastante, não? O Jaime Cortez, o Zala e o Colonese também não são Também grandes, eram foram bons, sim. grandes artistas. Foram grandes artistas nessa linha. Acho que são os melhores que fizeram quadrinho de terror no É, Brasil, são, né? concordo. É Bom, o Valdomiro, interessante é de ver que o quadrinho de terror brasileiro.
Ele é muito mais, eu diria, muito mais psicológico do que carnificina. O terror norte-americano é muito carnificina, tem sangue para tudo que é lado, né? O do brasileiro é muito mais psicológico, tem toda uma característica diferente, que é muito mais cultural relação à cultura brasileira, né? Então tem que ter essa diferenciação também. Quanto que o terror, eu acho o terror japonês, por exemplo, terrível. Eu não consigo ler aqueles autores lá, eu não consigo chegar. Há vários que eu deixei pelo meio de tão horrível que eu achava que era, né? Tão tenso que eu Ah, eu ficava na gosto, leitura. eu Mas gosto. é questão cultural, acho que daí tem É, aspectos eu culturais, gosto né? do Junji Ito. Eu Eu acho não consigo que ler o Junji Ito, foi um dos que eu deixei eu pelo tenho meio vários. várias O- vezes. só falando uma coisa do quadrinho de terror brasileiro, tem muito a ver com a cultura brasileira, né? Você tem Curupira, você tem lobisomem, né? Vários personagens de terror. Tem histórias de terror que se passam no sertão nordestino com cangaceiros, cadavéricos, né? Então, tem muito a ver. O Alberto Pessoa lembrou aqui que estão lançando vários volumes dos artistas da EC Comics, dos terrores dos anos 50, como Bernie Wrightson, o Alex Toth, né? São caríssimos e volumosos. Tem vários já, né? Acho que uns três ou quatro. Legal. E eu queria lembrar que nossa próxima reunião vai ser dia 9 de maio. Nove. Nós vamos ter a apresentação do trabalho da Ana Paula Basaglia. E então o Joaquim ficou comprometido a apresentar o capítulo sobre quadrinhos de guerra, War Comics, que é o Sim. capítulo 20. Deu certinho, Fecha 10 sua horas. apresentação, Roberto. Opa, Fecha a peraí, sua apresentação para a gente poder fazer a Professor foto. Roberto, você permite? Por Porra, favor, pois não. Alberto. Né? Bom, boa noite. É só para falar para vocês que além das Artists Edition, que realmente elas têm um preço elevado, a IDW ela está lançando as Artisans Editions, que é uma versão de tamanho um pouquinho maior do que um ônibus, mas elas são de um preço em torno de 150, às vezes você Ó, acha de 190. Por exemplo, eu comprei agora, eu adquiri agora por compra na própria Amazon, um Artisan Edition da AC Comics, 27 autores, né? Paguei R$ 116. Então não também tá tem tão essa caro. versão que ela é um pouco mais acanhada, ela é um pouco mais, ela é menor do que a Artist Edition, que é a Artist Edition é A3, o tamanho ela é um pouco menor, mas o que é É, interessante é que mostra os originais, o processo de criação. Então para quem é até onde eles pesquisador é bem corrigiram a interessante. arte. Eu acho bem interessante. A Suelen achou caro, eu dizer a verdade, também achei caro. É duro Não, aquelas. participar de evento com o pessoal rico, né? Que gasta um dinheirão, acha baratinho, mas eu acho Não, na caro ver- também. Não, é caro. É que para o não, tamanho da grossura desses, a quantidade de histórias, tudo não é tão caro. É, O sei. ruim é você comprar uma coisinha de 64 páginas que custa É, quase 100 é. reais, né? na verdade, assim, é mais um Não, pensamento. mas tá certo. Por Então, exemplo, Ah, ó, para pesquisador, eu acho bem interessante sim, esses sim. originais, né? Lançaram agora, né, uma edição de artista do Flávio Colim, né, do Anjo, vão É, lançar agora do Danilo Beirute também, né? Então, enfim, é interessante, né? sim. bom ter alternativas. Legal, pessoal. Então, a Ana tá aí, tô vendo que a Ana tá aí, então a Ana confirma que vai apresentar no próximo em maio. Ah, Então temos ela fez a ok. Ana e o. Qual o título do seu trabalho, Ana? Não me faz pergunta assim. Não, então eu não faço. Não, ela vai lembrar até lá ela lembra. Gente, Até design. dia 9 de maio, ela lembra. Até no dia 9 de maio ela lembra. E daí a apresentação Eu, do eu Joaquim enviei, do. eu enviei pelo e-mail. Roberto, acho que deve ter, mas a Ah, gente tá. envia de novo. Tenho, Tá, Né? tenho. legal. Não, peraí, Então, não, É tese de peraí. doutorado? Design, a experimentação gráfica e o ativismo feminista de Tina Curtis. É, pô, muito interessante. Bom, estão Eu vou, curiosos.
título muito grande. A academia me pede títulos grandes, tem que colocar design na história. A Não, mas é academia tem legal. a péssima mania de achar que você escrever muito é escrever bem, né? É. Quanto mais Começa pelo parece que nos paga por palavra, né? Pessoal, Vamos fazer a vamos foto? fazer a nossa foto de Vamos todos os lá. participantes para a gente ver. Abram as câmeras. Porque O Robson, você ficou quase invisível. O Robson tava iluminado. Inspirado no horror. É. Bom, o Gazi vai tirar foto? Tá aí. O Robson, então, excetuando os tímidos, todos estão aqui. Vamos lá. Gazi, você Prazer está sem em. som. tô vendo 12, 11, É, 2, 4, 6, 8, 10, 11 com a câmera. Vocês estão vendo mais tá. que isso? Eu tô vendo o Eric. 11 com a câmera. Vamos lá. Vou tirar, hein? Vamos lá. Eu vou sorrir. Então, peraí, vamos de novo, porque eu tirei antes dele sorrir. Vai de novo. Pronto. Agora, Pronto. Legal, ok. pessoal. Um prazer Vamos. encontrá-los. Bom fim de Valeu, boa semana a noite. todos. Nos vemos em maio. Então, Isso, dia 9 de maio. agradeço a todos pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Bom final de semana a todos. Igualmente. E bom feriado. Feriado? Ah, passa. Páscoa. É, eu Semana estou que vem. trabalhando aqui no IF, eu espero acabar antes da meia-noite, porque eu tenho que enviar um trabalho antes da meia-noite. Tchau para vocês. Tem que Tchau, acabar tchau. um negócio aqui.